O Creative Media Lab e o RENER são dois laboratórios vivos portugueses, liderados pela Inteli. Vale a pena conhecer melhor a atividade deste Centro de Inovação Nacional e a sua ligação aos Living Labs. Isto é uma cidade. Esta é outra cidade. Esta também é. Aqui vemos outra. E se a sua cidade fosse um laboratório vivo? As aplicações associadas às tecnologias de informação e comunicação experimentadas em ambientes tipo Living Labs estão a alterar o modo como as pessoas vivem, trabalham, aprendem e interagem. Em Portugal, uma das entidades que mais se tem dedicado ao estudo deste fenómeno é a Inteli, um centro que promove a inteligência e a inovação. Observar, diagnosticar e prospectivar são as três palavras-chave do trabalho diário de uma série de especialistas de diferentes áreas. A intervenção incide em tudo o que se refere à gestão de tecnologia e inovação. Está voltada para os setores horizontais estratégicos, com vista ao desenvolvimento da economia portuguesa. Indústria automóvel, Creative Commons, cidades inteligentes são apenas alguns dos projetos em que a Inteli tem estado a trabalhar. Desde 2005 que estuda a dinâmica dos Living Labs, em termos conceptuais e operacionais. Este centro de inovação tem desenvolvido várias atividades de disseminação dos laboratórios vivos a nível nacional. Sob a égide da Presidência Portuguesa da União Europeia e em estreita colaboração com o gabinete do Coordenador da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, tem vindo a assegurar a representação nacional em muitos eventos europeus. Foi o caso, por exemplo, do lançamento da Rede Europeia Labs, a ENOL, e mais recentemente o encontro de parceiros que aconteceu no mês de dezembro em Helsinki, na Finlândia. Como é no terreno que se efetiva a inovação, o RENER e o Creative Media Lab passaram a fase embrionária e caminham como verdadeiros laboratórios vivos. Está hoje connosco no 2010 Catarina Celada, diretora de Estudos e Projetos da Inteli. Obrigado por estar connosco. Acabamos de falar de dois projetos, um na área da energia, outra na área dos mídias. O que é que isto tem a ver uma coisa com a outra? Há um chapéu com certeza comum que a Inteli encontrou e está a aplicar esse conceito. O que é? Exatamente. Portanto, a atuação da Inteli na área dos Living Labs tem a ver com a sua estratégia de intervenção na envolvente. Nós temos duas áreas essenciais de atividade. Uma tem a ver com o desenvolvimento empresarial e setorial, e aqui destaque para a mobilidade, para a energia e ambiente e para a náutica e defesa, e outra que tem a ver com o desenvolvimento territorial e, portanto, regional e urbano. É precisamente nesta lógica que os Living Labs são importantes para a nossa estratégia, na medida em que se traduzem em comunidades inovadoras, abertas, interativas, onde a própria inovação se territorializa e abre à sociedade civil, ao cidadão. Portanto, Aliás, esse é um aspecto muito importante, porque este conceito dos Living Labs funciona se houver o envolvimento dos cidadãos, não é? Como é que se consegue esse envolvimento? Porque as empresas às vezes é mais fácil, estão mais despertas para a inovação. Agora, o cidadão em si, como é que se desperta? Pois, exatamente. Bom, nós estamos numa era em que a inovação não é só investigação e desenvolvimento, a inovação é muito mais do que isso. Portanto, acaba por sair das fronteiras daquilo que são as universidades, os centros de I&D e invadir o território, a sociedade civil. Aqui o cidadão é a peça importante neste conceito de inovação aberta, inovação induzida pelo utilizador. Ele deixa de ser um mero espectador, um mero agente passivo e receptor de informação para passar a ser um agente ativo, proativo e coprodutor da própria informação, isto no caso, por exemplo, do Creative Media Lab. Aqui, um dos grupos-alvo, aquilo que nós chamamos os lead users, os que primeiro adoptam a inovação, serão necessariamente alguns dos leitores do próprio jornal público, que poderão aderir a isto por ter em primeira mão algumas notícias, porque também se tem algum sentimento de pertença e de prestígio por participar num projeto como este. Há aqui eu sempre que falamos disto, eu fico com esta questão a pairar. Nós falamos de inovação para inovar alguma coisa, mas é na forma também de inovar, não é? Pode-se inovar na forma de inovar. Como é que se faz esta pescadinha de rabo na boca? Exatamente. Aliás, o conceito Living Lab é uma inovação ao nível da própria forma de inovar. Exatamente, porque é uma inovação que não se faz no laboratório, mas vem para o território. Isto é, nós pretendemos desenvolver, produzir e testar com os utilizadores
portanto, em conjunto com uma série de stakeholders, em contexto real, portanto, numa cidade, num bairro, numa região. E isto é uma nova forma de inovar, uma nova forma de produzir inovação. E, portanto, como eu dizia, temos aqui um caso de energia, outro caso de mídia. Isto pode-se aplicar a qualquer área, digamos assim? Exatamente. Mesmo ao nível da própria rede europeia de Living Labs, a rede está a tornar-se uma rede de redes, quer redes regionais, quer urbanas e temáticas. Há uma série de temas que estão em cima da mesa. A Intelli participa no ambiente, nos média e em primeira mão, na terceira vaga desta rede, que vai abrir para o ano, vamos apresentar também uma proposta na área da mobilidade. Sim. E estes projetos, só para terminar, para termos uma ideia, isto são projetos que são lançados e que acabam, passado 6 meses, passado 2 anos, 3 anos, ou isto são carros que se põem a andar e depois eles seguem o seu caminho? São projetos que se pretendem que tenham alguma sustentabilidade no tempo, obviamente, porque da própria rede de conhecimento, da própria rede de colaboração interativa que se gera, inicia-se um círculo virtuoso de novas ideias, de inovações, que vão cada vez mais contando com uma participação mais ativa do cidadão e que depois, no fundo, se desenvolvem por si próprios. E é aí que surge aquele conceito do public intelligence, não é? É uma inteligência partilhada pública, não é? É uma inteligência coletiva que, para nós, tem que partir da interação entre várias comunidades de intelligence. E a académica, é a política, a empresarial, dos média e da sociedade civil, os cidadãos. Muito obrigado, Catarina, por ter estado connosco. Public Intelligence, este é o novo paradigma que está, de facto, a emergir. É a partilha de informação, a criação de redes sociais, redes de colaboração e interatividade entre políticos, entre académicos, empresários, os média e a sociedade civil, como dizia. E um bom exemplo disso mesmo vai ser o Creative Media Lab. Aberto, criativo e inovador. 3 adjetivos que caracterizam o Creative Media Lab, um Living Lab liderado pela Intelli. O Digital Media é a área de eleição para a comunidade atuar. Estamos a falar de 2 vertentes essenciais. Uma tem a ver com a produção e distribuição de conteúdos e a outra tem a ver com o desenvolvimento das próprias plataformas interativas de colaboração. Em termos práticos, estamos a desenvolver, testar e validar soluções fora das 4 paredes do laboratório e estamos a entrar no território, ou seja, a interagir com os cidadãos num bairro, numa área urbana, numa cidade ou numa região. A Intelli e o Jornal Público são os principais parceiros deste laboratório vivo. As 2 entidades estão envolvidas no programa de colaboração internacional entre Portugal e a Universidade do Texas. Catarina Celada, mentora do projeto, foi até à Finlândia apresentar o Creative Media Lab e lançar um desafio. O encontro da Rede Europeia de Living Labs, em Enola, em Helsínquia, foi o palco escolhido. Um dos desafios que nós viemos trazer aqui à Finlândia foi que o Creative Media Lab pudesse constituir uma espécie de chapéu e produzisse, distribuísse os conteúdos e as plataformas de colaboração, de articulação entre os diversos Living Labs na Europa e também a nível global. Quer sejam redes de Living Labs regionais, urbanas, temáticas, europeias e, como vimos, a nível global, a interação com a África, com o Brasil, com a Ásia e com a própria China, como se tem vindo a perspectivar nestes 2 dias de trabalho. Ainda em fase de desenvolvimento, é para já prematuro falar de resultados e impactos, mas nem por isso o encontro de Helsínquia deixou de acolher o projeto com grande entusiasmo. O projeto foi bastante bem recebido aqui em Helsínquia, visto que é um projeto integrador, isto é um projeto que pretende articular em rede e numa lógica de cooperação todos os Living Labs, promovendo a comunicação e a disseminação do conceito a nível europeu e também a nível global. O 2010 Magazine de Ciência, Tecnologia e Inovação da RTP vai ser parceiro deste projeto. O Creative Media Lab conta também com a participação de organismos públicos, institutos ligados à investigação e desenvolvimento e os cidadãos enquanto grupo de atuais e potenciais leitores do jornal.